Let it go, make my body go, make our bodies higher and higher. Tudo beleza com vocês? Bem, dando continuidade ao estudo da química orgânica, na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante dentro da química orgânica, chamado de isomeria. Galera, a isomeria, tá? Ela nada mais estuda do que os compostos, que são diferentes, mas que possuem a mesma fórmula molecular. Então são compostos diferentes com fórmula molecular iguais, tá? Então sempre eu vou comparar um composto orgânico com o outro, tá? Para mim saber se eles vão ser isômeros. Então vamos lá. Galera, a isomeria ela se divide em duas grandes partes. Primeira, isomeria constitucional, que eu também posso chamar de isomeria plana, e isomeria espacial ou estereoisomeria. A isomeria plana constitucional, que nós vamos ver hoje, tá? Ela subdivide-se em 5 partes. Isomeria de cadeia, isomeria de posição, de função, metameria e tautomeria. Já a isomeria espacial ou estereoisomeria, ela se subdivide em 2 partes, geométrica e isomeria óptica, beleza? Então vamos lá falar sobre a isomeria plana, ou também posso chamar de isomeria constitucional. Galera, a isomeria plana, ela se difere, os compostos se diferem, tá? Por fórmulas estruturais. Então a fórmula estrutural de um vai ser diferente da do outro, tá? Existem 5. A primeira, isomeria plana de cadeia. Isomeria plana de cadeia, gente, os compostos eles vão apresentar, além da mesma fórmula molecular, vão apresentar funções orgânicas iguais, tá? Mas diferente tipo de cadeia. Então vai apresentar a diferença do tipo de cadeia. Uma vai ser aberta, outra vai ser fechada, uma vai ser normal, outra vai ser ramificada, uma vai ser homogênea, outra vai ser heterogênea e assim por diante. Olha só um exemplo aqui, ó. Desse composto com essa fórmula molecular, C4H10. Então tem 4 carbonos e 10 hidrogênios. Então aqui, ó, eu tenho uma cadeia normal no primeiro composto. No outro composto eu tenho uma cadeia ramificada, tá? Então são diferentes tipos de cadeia, normal, ramificada. Aqui eu tenho, se eu for analisar, tá, quantos carbonos e hidrogênios tem, ó, já que é um hidrocarboneto, tá? Tem 4 carbonos, beleza? E 10 hidrogênios, ó, 3, 6, 8, 10. Aqui também 3, 6, 9, 10. Beleza? Então apresentam a mesma fórmula molecular, tá? Então são isômeros. Diferentes tipos de cadeia, então a isomeria o quê? De cadeia, isomeria plana de cadeia. Galera, olha só esse outro exemplo aqui, ó, C3H6, esse composto dessa fórmula molecular. Aqui eu tenho uma cadeia aberta e aqui eu tenho uma cadeia fechada. Uma cadeia que apresenta extremidades, tá? 2 extremidades aqui e uma cadeia que não apresenta extremidades. Tá? Cadeia aberta, cadeia fechada. Isomeria de cadeia. Tranquilão, galera? Belezinha? Moleza isso daqui, né? Agora bora falar sobre o outro tipo de isomeria plana, isomeria de posição. Detalhe, características, apresenta funções orgânicas iguais, cadeias iguais, tá? Mas vai apresentar diferença na posição de quem, professor? Posição da insaturação, diferença na posição da ramificação ou grupo substituinte e diferença no grupo funcional, beleza? Na insaturação, olha só, esse composto dessa fórmula molecular, C4H8. Então aqui eu tenho aqui, ó, presta atenção, olha onde está a dupla aqui, ó, entre o carbono 1 e 2. A dupla aqui é onde está no meio do composto, entre o carbono 2 e 3, beleza? Então aqui a insaturação, nesse caso a dupla ligação, mudou de posição. Poderia ser uma tripla também, tá? Da ramificação, posição da ramificação. Olha esse composto, C7H16. Então aqui eu tenho uma ramificação lá em cima, o metil, tá? Que está no carbono 2. Lembrando, a numeração começa dessa extremidade, porque está mais próxima à ramificação. Então o metil está no carbono 2 e aqui ele está no carbono 3. Então a ramificação, tá? O grupo aí, mudou de posição, beleza? Agora a posição do grupo funcional. Olha esse composto, C6H14O. Então aqui eu tenho, olha, lembra lá, vou ter funções orgânicas iguais. Aqui eu tenho um álcool, beleza? Um álcool primário, olha só a hidroxila vem aqui assim na extremidade da cadeia. E aqui eu tenho um álcool secundário. Olha só a hidroxila ligada ao carbono secundário.
Beleza? Então mudou de posição aí o grupo funcional. Tá? Nesse caso aqui eu tenho um álcool. Beleza, as mesmas funções. Galera, outro tipo de isomeria plana é a isomeria de função, ou também pode vir na provinha de vocês, isomeria funcional, pode vir com esse nome também, então te atenta aí, te bate no movimento, tá? Galera, o nome já está dizendo, isomeria de função vai apresentar funções orgânicas diferentes. Beleza? As principais são isomeria de função entre álcool e éter, aldeído, cetona, ácido carboxílico e éster, álcool, éter e fenol, todos aromáticos, e nitrilos e isonitrilos. Beleza? Isomeria entre o álcool e o éter, isomeria de função. Olha só, mesma fórmula molecular, C2H6O. Então aqui eu tenho, olha, presta atenção aqui, eu tenho um álcool, a hidroxila ligada ao carbono saturado, um álcool, e aqui eu tenho um éter, um oxigênio, entre grupos orgânicos, tá? Entre carbonos. Então aqui eu tenho um éter. Aldeído e cetona, tá? Olha a fórmula molecular, C3H6O. Se eu for contar a quantidade de átomos de cada elemento, vai ter a mesma quantidade, porque eles são isômeros, tá? Em todos esses daqui. Então olha lá, galera. Aqui eu tenho esse grupo funcional aqui, que é a aldoxila, caracterizando que é um aldeído. E aqui eu tenho a carbonila, tá? Indicando aqui que eu tenho uma cetona. Então são funções diferentes. Agora, entre um ácido carboxílico e um éster, olha a fórmula, C3H6O2. Vem aqui assim, ó, eu tenho o grupo carboxila, C-OH, indicando que eu tenho um ácido carboxílico. E aqui eu tenho esse grupo aqui, ó, C-OO, entre carbonos. Então, indicando que eu tenho um éster. Outro tipo, pessoal, de isomeria funcional entre o álcool, éter e fenol aromáticos. Olha a fórmula aqui, ó, molecular, C7H8O. Olha só aqui, bebê, a hidroxila ligada a esse carbono aqui, olha, ela não está diretamente ligada ao anel aromático, tá? Está ligada nesse carbono aqui, então aqui eu tenho um álcool aromático. Olha só o oxigênio ligado entre carbonos, eu tenho um éter aromático. Olha só a hidroxila ligada diretamente ao anel aromático, ao anel benzênico. Toda vez que isso acontece, galera, nós temos um grupo chamado de fenol. Nós temos uma função orgânica chamada de fenol. Beleza? Então, esses três compostos apresentam a mesma fórmula molecular. Porém, são compostos diferentes. Álcool, éter e fenol aromáticos. Tranquilão? Beleza? Agora, a última. Isomeria de função entre nitrilos e isonitrilos. Olha só aqui, bebê. Fórmula aqui, ó. C4H7N. Então aqui eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos, bem aqui assim, ó. Tenho quantos hidrogênios? 7, ó. Bem que assim eu tenho 3, 5, 7. 3, 5, 7. Beleza? A única coisa que mudou aqui, ó, que aqui eu tenho um nitrilo, CN, beleza? A cadeia carbônica aqui, ó. E aqui eu tenho a cadeia carbônica ligada ao nitrogênio, tá? NC. Mudei a posição aqui, eu tenho um isonitrilo, beleza? Então olha só, galera, tranquilão isso daqui, né? Beleza pura. Agora bora falar sobre isomeria de compensação, ou também pode vir na provinha de vocês com o nome de metameria. Pessoal, o que é isso? Tá? Galera, detalhe, presta atenção para cá. Eles vão apresentar funções orgânicas iguais, beleza? Mesma função. Porém, vai apresentar diferença na posição de um heteroátomo. Lembra lá o que é heteroátomo? Vocês viram quando estudaram a classificação das cadeias carbônicas. O que é um heteroátomo? O heteroátomo, galera, é um átomo diferente de carbono e hidrogênio. Mas para ser um heteroátomo, deve estar entre átomos de carbono. Deve estar ligado entre átomos de carbono. Por exemplo, o enxofre, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, tá? Basta ser diferente, beleza? Então olha lá, te liga só aqui no movimento. Olha essa fórmula aqui, C4H10O. Olha esses dois compostos. Olha o heteroátomo aqui, o oxigênio, entre átomos de carbono. Te liga só aqui, eu tenho um carbono desse lado aqui, ó. Já o oxigênio. Aqui eu tenho 2 carbonos e o oxigênio aqui. Quer dizer que o heteroátomo mudou de posição. Se ele mudou de posição, eu tenho uma isomeria de compensação ou metameria. É a mesma função, galera, tá? Éter. Olha só esse outro aqui, ó. Fórmula C5H10O2. Aqui eu tenho, olha, que função orgânica é essa aqui? Que função orgânica é essa?
Isso, eu tenho muito bem, um éster. Aqui também eu tenho um éster, mesma função. Mas só que o oxigênio aqui, olha, do éster, esse oxigênio que é um heteroátomo, esse daqui não é. Porque ele não está entre átomos de carbono. Esse daqui é, ó, porque está entre átomos de carbono. Aqui eu tenho 2 carbonos aqui, ó, beleza? E aqui eu tenho 3 carbonos. Então, olha, esse camarada aqui, ó, que é um heteroátomo, ele mudou de posição. Mudou de posição, mesma função, tá? Posição de um heteroátomo, eu tenho uma isomeria de compensação, ou metameria. Galera, tranquilo, beleza, né, isomeria? Então, olha lá, ó, tautomeria, último tipo de isomeria plana, a isomeria constitucional, não te esquece. Tautomeria, ou também posso chamar de dinâmica. Professor, por quê? Como é que ocorre esse tipo de isomeria plana? Galera, neste caso aqui, eu vou ter funções orgânicas diferentes. Então, a tautomeria é como se fosse um tipo de isomeria funcional, tá? Então, aqui eu vou ter funções orgânicas diferentes. Porém, por que dinâmica? Porque vai ocorrer entre essas funções diferentes um equilíbrio dinâmico, tá? Vai ocorrer um equilíbrio químico dinâmico, beleza? Uma reação reversível, tá? Onde os reagentes podem formar os produtos e os produtos podem voltar a ser reagentes, tranquilo? Então aqui eu vou ter uma solução alelotrópica. Que é uma solução alelotrópica, professor, é a solução onde eu tenho a mistura dos 2 isômeros, tá? Dos 2 tautômeros, melhor dizendo. Primeiro acontece entre um aldeído e um enol, que eu também posso chamar de equilíbrio aldoenólico, tá? Ou tautômeros, tá? Então olha só, galera, aqui eu tenho um aldeído. O que é que vai acontecer aqui? Olha para o grupo funcional aldoxila. Eu tenho uma dupla aqui, ó, entre o carbono e o oxigênio. Uma ligação é rompida, tá? Qual é a ligação mais fraca que existe, que vocês aprenderam? É a pi. Então essa ligação vai ser rompida. Essa ligação pi é rompida e os elétrons migram para esse carbono aqui, ó, para essa ligação entre esse carbono vizinho, tá? Para formar uma dupla aqui. E esse hidrogênio aqui, tá? Ele migra para esse oxigênio, formando aqui o que nós chamamos de enol. Olha só, não é um álcool. Eu tenho hidroxila ligada a carbono? Tenho, mas esse carbono aqui, olha, ele tem uma dupla ligação. Então, en vem de dupla. Ol aqui, olha, porque eu tenho um enol. Beleza? Então, esse equilíbrio, essa dupla seta aqui, significa reação reversível. Quer dizer que está ocorrendo um equilíbrio químico dinâmico. Vocês aprenderam lá em fisicoquímica, né? Sobre equilíbrio químico, ou vão ver ainda. Tá? Já adiantando, então essa setinha dupla que indica que é uma reação reversível, tá? Nesse caso aqui é um equilíbrio químico dinâmico, tá? Galera, segundo tipo aqui de tautomeria ocorre entre a cetona e o enol, tá? Que eu também posso chamar de equilíbrio cetoenólico, beleza? Então olha só aqui, ó, aqui eu tenho uma cetona, olha a carbonila bem aqui assim, ó. A ligação π é rompida, os elétrons π migram para cá, tá? Nessa ligação aqui covalente entre o carbono vizinho, tá? Formando uma ligação dupla. E aqui esse hidrogênio migra para o oxigênio, formando aqui a hidroxila. Olha a hidroxila bonitinha aqui, ó. Olha só a dupla ligação aqui formada. Hidroxila ligada ao carbono, que está formando uma dupla ligação, eu tenho quem? Um enol. Aqui a seta dupla indicando que eu tenho equilíbrio, então aqui eu tenho equilíbrio cetoenólico, porque está ocorrendo entre uma cetona e um enol. Galera, tranquilo? Ah, detalhe, o enol ele pode voltar a formar o aldeído novamente, uma vez que eu tenho uma reação reversível aqui, um equilíbrio químico. Tá? E aqui, olha, o enol pode voltar a tornar-se uma cetona, beleza? Porque eu tenho uma reação reversível. Galera, tranquilo isso daqui, então não vacila, não te esquece aí desse babado importantíssimo. Hoje nós vimos sobre isomeria plana, isomeria constitucional pode ser chamada também. Isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de função ou funcional, compensação e tautomeria. Tá? Galera, espero que vocês tenham gostado da aula. Nos nossos próximos capítulos nós vamos abordar sobre estereoisomeria ou isomeria espacial. Começando lá pela geométrica. Depois nós partimos para a ótica. Beleza? Galera, beijão para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.